Olá, meu nome é Elisiane Bittencourt, sou confeiteira há mais de 20 anos e essa aqui é a minha cozinha, o meu ateliê e o meu estúdio de gravação. Vem comigo para mais umas dicas. Se tu não é inscrito ainda no meu canal, te inscreve, ativa o sininho para ser notificado a cada vídeo novo que tiver e não esquece de dar um like nesse vídeo. Vem comigo! Então, hoje eu vim trazer para vocês um assunto que é muito recorrente entre as minhas alunas, uma dúvida que é muito recorrente entre as minhas alunas, que são a diferença entre chocolate e cobertura. E eu vou explicar isso para vocês porque vai toda uma confusão, as pessoas não sabem o que é chocolate, não sabem o que é cobertura, usaram esse termo de chocolate nobre, que na verdade é um termo que não existe, nem deveria ser usado, mas que para quem está começando facilita muito. Mas à medida que a gente aprende o que é uma coisa, o que é outra, a gente não precisa mais usar esse termo errado, que é o chocolate nobre. Então eu vou primeiro falar para vocês sobre a legislação do chocolate aqui no Brasil. Aqui no Brasil a legislação que é regulamentada pela Anvisa diz que para ser chocolate, todo chocolate tem que ter 25% de cacau, de sólidos de cacau. O que são esses sólidos de cacau? É a semente do cacau torrada, moída e separada. Ela é separada em massa de cacau e manteiga de cacau. Então, para ser chocolate, tem que ter no mínimo 20% desses componentes dentro do chocolate. Então agora eu vou falar para vocês só sobre chocolate. Cobertura eu vou deixar de lado e a gente volta depois para falar sobre cobertura. Como eu falei para vocês, então, na nossa legislação, tem que ter 25% de sólidos de cacau. Na legislação de outros países, isso pode ser diferente, é diferente, né? Por isso que na Suíça, na Bélgica, os chocolates são tão famosos, porque a concentração de cacau nesses países ela é maior. Então, existe um sabor melhor. Quanto mais porcentagem dos sólidos de cacau dentro do chocolate, mais saboroso é o chocolate. E também mais caro é esse chocolate, porque a matéria-prima do cacau, ela é bastante cara. Então, a gente vai falar sobre a diferença entre os chocolates, tá? Então, já vamos saber, a gente está falando de chocolate. Cobertura não é chocolate. Vamos falar dos chocolates agora. A gente tem aqui o chocolate meio amargo, a gente tem o chocolate ao leite e a gente tem o chocolate branco. A gente tem apresentações de chocolate em medalhas e a gente tem a apresentação de chocolates em barra. São tudo a mesma coisa, tá? Barra ou ele em medalhas. É simplesmente a apresentação. Que para nós confeiteiras, comprar o chocolate em medalha é muito mais fácil do que a gente comprar em barra e ainda ter que cortar as barras, né? Mas nem sempre a gente acha no mercado os chocolates já em medalhas, a gente vai achar com mais facilidade os chocolates em barra. Então, não tem problema. Vamos falar sobre chocolate meio amargo agora. Então, a gente aprendeu lá no início, que o chocolate, dentro da nossa legislação brasileira, ele tem que ter 25% de sólidos de cacau e que sólidos de cacau, o que são sólidos de cacau? É a massa de cacau mais a manteiga de cacau. No nosso chocolate meio amargo, a gente tem a massa e a gente tem a manteiga de cacau aqui. E um pouquinho de açúcar, dependendo da porcentagem mais amargo, menos amargo do chocolate, ele vai ter mais ou menos açúcar, mas ele tem adição de açúcar no chocolate meio amargo. Tem algumas marcas que tem chocolates dark, enfim, que daí a quantidade de açúcar é muito pequena e alguns que nem tem, mas aí é um chocolate extremamente amargo, né? Quanto mais porcentagem de cacau tem nesse chocolate, mais amargo ele é. Mas vamos falar da nossa linha tradicional que a gente usa normalmente na confeitaria e não essas outras linhas diferenciadas. Então, essa é a composição do nosso chocolate meio amargo. O nosso chocolate ao leite, ele tem a massa de cacau, ele tem a manteiga de cacau, ele tem adição de leite
e ele tem uma adição maior de açúcar. Por isso ele é mais palatável para crianças, ele é mais docinho. Como ele tem uma quantidade menor de massa de cacau, que o chocolate meio amargo tem uma quantidade maior de massa de cacau e o ao leite tem menos, ele derrete um pouco mais fácil na boca, então ele é mais macio, ele é um chocolate mais difícil de trabalhar também, mais difícil do que o meio amargo, que o meio amargo é um pouquinho mais resistente ao calor. E depois nós temos o chocolate branco. O chocolate branco, ele é feito somente com a manteiga de cacau. E aí na nossa legislação teve uma brecha onde pode ter 20% da manteiga de cacau, né? Porque não vai a massa de cacau no chocolate branco. A massa de cacau não vai no chocolate branco porque ela é torrada, moída e ela fica escura, né? Acaba escurecendo na torragem da semente. Então a gente não teria um chocolate branco. Então no chocolate branco é somente a manteiga de cacau que vai aqui, vai leite também e vai açúcar também, né? E vai uma quantidade grande de açúcar. Por ser basicamente manteiga de cacau, é um chocolate mais delicado, é um chocolate que derrete mais fácil, é um chocolate que a gente tem que ter muito cuidado na hora do derretimento dele no micro-ondas para usar. Então realmente é um chocolate muito delicado. Então essa é a diferença entre os chocolates meio amargo, ao leite e o branco. Uma coisa que a gente tem que ter atenção quanto ao chocolate meio amargo, o fato dele não ter adição de leite, tá? Ele não pode ser consumido numa dieta restritiva de quem tem intolerância à lactose, por exemplo. Porque ele pode ser produzido na mesma empresa que produz o chocolate ao leite e ter traços de leite, então traços contaminantes de leite dentro desse chocolate. Então dietas restritivas tem que ter muito cuidado para usar, né? Então não vamos atrás de que o chocolate meio amargo não tem leite, porque ele pode ter sim traços de leite, certo? Então isso é sobre o chocolate. Agora a gente vai ir para o cobertura. Além dos 3 tipos de chocolate que nós temos, o meio amargo, ao leite e o branco, a gente ainda tem a linha de chocolate blend. Blend quer dizer mistura, né? Então, normalmente a gente já acha no mercado essa denominação de chocolate blend. Não necessariamente a gente precisa comprar esse blend pronto, né? A gente pode fazer o nosso próprio blend. Por que surgiu o blend, né? Ele surgiu para que o chocolate ao leite fosse misturado ao chocolate meio amargo e ele criasse uma resistência maior. Lembra que eu falei lá atrás para vocês que o chocolate meio amargo ele tem uma resistência maior ao calor, ele não derrete tão fácil quanto ao leite, e a mistura dos dois ajuda a que esse chocolate mantenha ainda o sabor de ao leite, porque ele é mais palatável, é a preferência da maioria das pessoas, mas ele adquire um pouco mais de resistência que o chocolate meio amargo nos dá. Isso não quer dizer que a gente não possa misturar esses chocolates também com o branco, pode, mas no mercado vocês não vão achar, porque a finalidade de fazer essa mistura foi exatamente por isso. A gente pode fazer o nosso próprio blend em casa e aí a gente ter a nossa própria assinatura do nosso chocolate, né? Então a gente, confeiteiras diferentes podem usar a mesma marca de chocolate, né? E ter sabores diferentes nos seus chocolates porque fizeram uma mistura de blend diferente uma da outra. Então isso pode acontecer. Eu tô mostrando essa marca aqui, né, que é a marca da Puratos, que é a marca que me patrocina, mas isso que eu tô falando para vocês, essas regras que eu estou falando para vocês, elas são para qualquer marca de chocolate, certo? E essa marca realmente é bem bacana, eu gosto muito. Agora nós vamos falar sobre as coberturas. Quando vocês pegarem a embalagem de cobertura, vocês não vão achar escrito chocolate aqui. Vocês vão achar escrito cobertura, sabor chocolate ao leite. Ou então cobertura, sabor chocolate branco, cobertura, sabor chocolate meio amargo. Vocês não vão encontrar escrito chocolate. Então essa é uma das diferenças entre o chocolate e o cobertura também. Porque como ele não tem
os sólidos de cacau aqui, ele não pode ser chamado chocolate. A maioria das coberturas, eles nem têm cacau na sua composição. São poucas as coberturas, poucas as marcas que nas suas coberturas têm uma fraçãozinha ali de cacau. Normalmente é usado outros frutos. O fruto mais comum de se usar é a palma, que é extraído o óleo de palma. Num processo físico, ele é transformado em gordura e aí sim é feito a nossa cobertura e ela é saborizada com chocolate. Ela é saudável, ela é aceitável na confeitaria, tá? Não é uma gordura ruim, essa gordura de palma. Então, ele pode ser usado na confeitaria tranquilamente. Nós temos ainda a cobertura hidrogenada, nós temos no mercado. Eu não tenho aqui, porque eu não uso, isso não é legal para a gente usar na confeitaria. A cobertura hidrogenada, ela é usado o mesmo óleo de palma, a mesma gordura de palma, só que ela sofre um processo químico, que é a adição de hidrogênio dentro dessa gordura, o que transforma essa gordura em gordura trans, que é uma gordura que não é saudável para o nosso corpo. Então, por isso que eu nem tenho aqui, a gente não deve usar, a gente não pode usar a gordura hidrogenada nos nossos processos de confeitaria. Já o chocolate e a cobertura fracionada são muito bem aceitos e não são prejudiciais. Então, pessoal, quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve para fazer esse nosso canal crescer. Clica no sininho para ativar as notificações a cada vídeo novo e não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e logo nós temos mais vídeos legais para vocês. Beijos!